Hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, A Arte de Pedir, da Amanda Palmer. Não só falar sobre ele, mas eu quero recomendar esse livro porque ele é maravilhoso. A escrita da Amanda parece muito uma conversa com a gente. Ela vai contando um pouco da história dela, da trajetória dela como artista, e ela conta muito do início, quando ela começou a trabalhar como estátua viva. Ela era uma noiva que ela botava uns caixotes assim, ficava com 2 metros de altura, e daí as pessoas passavam e deixavam as moedas e tal. E a primeira vez que eu ouvi falar sobre Amanda Palmer foi quando eu assisti um TED Talks dela, que tem esse mesmo nome do livro, A Arte de Pedir, e é simplesmente maravilhoso. Ela fala muito sobre essa conexão que ela tem com o público dela, e isso é muito bonito. Na verdade, é a arte de deixar que as pessoas te ajudem e de se relacionar com as pessoas, né, e de se permitir ser vulnerável. Então, durante todo o livro, ela, além de contar um pouco da história dela, ela faz reflexões sobre esses assuntos, e ela fala muito sobre relacionamento, sobre conexão, sobre gratidão. E o livro tem esse nome porque ela desenvolveu toda a carreira dela em torno desse ato de pedir, digamos assim. Que na verdade esse ato de pedir é muito mal visto, como as pessoas colocam como se fosse uma coisa degradante, como se fosse uma mendicância e colocam isso como degradante. E ela diz que na verdade não, que na verdade quando você pede, se colocando numa posição horizontal em relação àquela pessoa, você reconhece o que você tem como valor para oferecer para ela e o que ela tem como valor para oferecer para você, e vê esse relacionamento muito mais como uma troca, sabe? E ela faz muitas reflexões sobre esse mundo dos artistas, né? De quem produz trabalhos criativos e expõe para o mundo. E sobre o quanto que a gente tem necessidade de que essa relação entre o artista e a nossa obra com o público seja permeada ou seja mediada por alguém, e que isso tenha alguma troca monetária. Então ela dá o exemplo de quando ela estava lá em cima dos caixotes sendo a noiva de 2 metros de altura, e que ela tinha um valor a oferecer para as pessoas que passavam, e de repente passava alguém e gritava: ah, vai arranjar trabalho, vai trabalhar. E que se fosse essa mesma noiva de 2 metros de altura, e que isso fosse considerado uma performance, estivesse dentro de uma galeria de arte e alguém cobrando ingressos, então tudo bem, ninguém ia falar: ah, vai arranjar trabalho. E ela fala isso exatamente no livro, como se a gente precisasse de legitimação de uma outra pessoa externa a gente, que fosse bater na nossa cabeça com uma varinha de condão. E que na verdade o que a gente precisa fazer é bater na nossa própria cabeça com a varinha de condão, tipo dando pra gente mesma a permissão de expor aquele trabalho e reconhecendo que aquele trabalho tem um valor para as outras pessoas e que a gente pode ser pago por eles, porque tem muita associação entre o artista pobre, né, o artista que não pode cobrar pelo próprio trabalho, que ao mesmo tempo que o artista ele é muito aplaudido e venerado, né, na sociedade, essa veneração toda vem também com um sentimento de desdém, do tipo: ah, vai trabalhar, né, vai arranjar um emprego. Como se o trabalho do artista não fosse reconhecido como um emprego e como um trabalho. Não tem nenhum glamour e nenhum grande mérito em dar conta de fazer tudo sozinho, que a gente não precisa fazer tudo sozinho, e que, na verdade, isso seria muito solitário e não inteligente da nossa parte ou honroso. E aceitar a ajuda daquelas pessoas é não só uma forma de colocar o seu trabalho pra se mexer, porque aquela pessoa tá te ajudando e ela permite que você faça o seu trabalho, mas também você tá permitindo que aquela outra pessoa faça parte, então você tá se conectando com ela. E o livro fala muito sobre essas questões que eu mencionei, e ele é extremamente inspirador, porque a gente acha que o ato de pedir é uma coisa pontual, mas na verdade ele permeia toda a nossa vida, em todos os nossos relacionamentos, né? O ato de pedir ajuda e de oferecer ajuda também. E a gente precisa estar aberto e muito confiante de que o que a gente tem pra oferecer traz valor para as outras pessoas, e que nós somos pessoas merecedoras de ajuda, então toca em pontos como autoestima e autoconfiança, e também nessa questão de vulnerabilidade, da gente se permitir ser vulnerável e se permitir fazer conexões reais com as outras pessoas e relacionamentos de trocas genuínas e bonitas e que valem a pena. Enfim, esse livro é extremamente inspirador. Recomendo demais se você faz um trabalho criativo e se você é um artista, mas eu também recomendo se você não faz esse trabalho e se você tem interesse por todos esses assuntos que eu falei, porque vale muito as reflexões. E a história de vida da Amanda Palmer em si já é muito inspiradora, então vê-la contando como é que foi pra ela superar todos os percalços que ela teve no meio do caminho e todas as dúvidas que ela teve, conflitos internos, e como é que ela fez pra superar tudo isso, e é maravilhoso, é maravilhoso. E eu vou deixar no box de descrição o link pra palestra no TED dela, que é maravilhosa, que chama A Arte de Pedir. Então, juntando esse vídeo aqui mais a palestra dela, eu acho que você vai ficar sim muito curioso pra ler esse livro. Pelo menos essa foi a minha intenção. Eu espero que você se anime pra ler. Então é isso, até a próxima!